Olha, a verdade é que ninguém esperava que o Leonardo fosse falar. Ninguém. Afinal, ele sempre foi aquele pai discreto, aquele sogro de bastidores, que aparecia só nos almoços de domingo, nos vídeos em família, dando risada, abraçando o neto. Mas bastou uma fala, uma frase, um comentário ali, num tom calmo, cheio de veneno diluído em sabedoria sertaneja, para a internet cair em chamas. O Leonardo abriu a boca e, sem levantar a voz, colocou fogo em um dos casais mais midiáticos do Brasil. E não foi fogo pequeno, não. Foi incêndio mesmo. Porque o que ele disse, ou melhor, o que ele insinuou, escancarou tudo aquilo que os fãs já cochichavam há meses, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Só que ele teve. O pai do Zé Felipe não só falou, como mandou um recado direto. E, dessa vez, não teve como disfarçar. Foi pra Virgínia mesmo. Mas vamos com calma, vamos contar essa história do começo. Você lembra do início do relacionamento da Virgínia com o Zé, né? Era luz, câmera, ação. A cada semana, um vídeo novo, um presente novo, uma surpresa gravada, uma emoção editada com trilha sonora. Era tudo muito bonito, muito grande, muito postado. A galera amava. Todo mundo clicava. Era conteúdo puro. E vamos combinar, funcionava. A família virou empresa. A vida virou roteiro. O amor, produto. E enquanto o público aplaudia, uma parte da família observava em silêncio. Inclusive o patriarca, Leonardo. Ele sempre respeitou o espaço do filho, claro, mas agora, com a separação, parece que ele resolveu soltar tudo aquilo que vinha guardando. Porque durante uma conversa recente, que, aliás, não era nem entrevista formal, ele soltou uma frase que parou o Brasil. Essa nova menina é de família, tem cabeça boa. E o mais bonito, ela não precisa de câmera para mostrar amor. Você entendeu, né? Se não entendeu, vou te traduzir. Quando ele fala que a nova namorada do Zé não precisa de câmera, ele está dizendo que, diferente de outras pessoas, ela não vive de expor, que ela ama no silêncio, no bastidor, que não precisa de flash para sentir. E aí, para completar, ele solta outra. Teve gente que vivia 24 horas no holofote, transformando vida privada em conteúdo. E agora, me diz, quem é que a gente conhece que vivia 24 horas nos holofotes? Quem é que construiu uma carreira inteira mostrando a rotina do casal, da casa, dos filhos, das brigas, das pazes, do parto, do pós-parto, do almoço de domingo até a entrega do iPhone? Virgínia Fonseca. É aí que a internet veio abaixo. Porque esse comentário, meu amigo, essa fala, ela foi um soco. Não na cara da Virgínia diretamente, mas no que ela representa. Na forma que ela construiu a própria vida. E o público dividiu. De um lado, quem a defende com unhas e dentes, dizendo que ela fez tudo por amor, que ela apenas dividiu a felicidade com os fãs, que ela nunca obrigou ninguém a assistir. Do outro, os que sempre acharam tudo muito montado, muito comercial. Mas o Leonardo não parou por aí. Ele foi além. Disse que às vezes é difícil saber se a história é real ou se é só para render post. E olha, isso bateu fundo, porque tem muita gente que vive esse dilema, que já assistiu vídeos da Virgínia e ficou em dúvida se aquilo era mesmo emoção ou encenação, se o amor era espontâneo ou ensaiado, se o choro era verdadeiro ou um frame estratégico. E nesse comentário, Leonardo deixou escapar o que muita gente da família devia pensar há tempos, mas nunca teve coragem de dizer. E aí, como um mestre da sutileza, ele elogiou a atual do Zé Felipe. Disse que ela chegou de mansinho, sem estardalhaço, que ela não apareceu com estratégia de marketing, mas com respeito, que ela não chegou para somar número, mas para somar verdade. E mais, que ela conquistou a família inteira. Agora pensa comigo, se a atual conquistou todo mundo de mansinho, o que ele quis dizer com isso? Que a anterior não conquistou? Que entrou já querendo mostrar demais? Que queria plateia em vez de parentes? Esse é o tipo de fala que diz tudo sem dizer nada. A internet, claro, surtou.
Fã-clube da Virgínia se revoltou. Começaram a soltar vídeo antigo, lembrando momentos do Leonardo sorrindo em vídeos da nora, abraçando os netos com amor, gravando dancinha pro canal. Disseram que ele tá sendo ingrato, que só agora resolveu falar porque o filho tá solteiro. Outros defenderam, dizendo que ele sempre foi forçado a participar daquilo tudo, que sorria por obrigação, para não quebrar o clima. A guerra tá armada. E o Zé Felipe? Bom, ele ficou no meio. De um lado, a ex-mulher, mãe dos 3 filhos, que ajudou a alavancar a carreira dele e criou um verdadeiro império digital. Do outro, o pai, que agora vem a público e dá uma dessas alfinetadas que mais parecem declarações. E no meio disso tudo, uma nova mulher, misteriosa, discreta, calada, que parece ter virado a queridinha da família Costa. E a pergunta que não quer calar é: quem é essa nova? Até agora, ninguém sabe. Ela ainda não apareceu, não tem vídeo, não tem arroba, não tem dancinha. E talvez seja exatamente por isso que ela agradou tanto. Porque enquanto o público quer ver, a família quer esconder. E Leonardo parece estar feliz com isso. Agora, se você acha que isso é tudo, segura aí. Na parte 2 desse roteiro, a gente vai mergulhar nos bastidores dessa revolvolta, nos momentos finais do casamento, nas mudanças de comportamento do Zé Felipe, nas mensagens subliminares da Virgínia e em como tudo isso revela um jogo de poder muito maior do que a gente imagina. E claro, se essa história te prendeu até aqui, você não vai querer perder o restante. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica pronto que o link da parte 2 já tá aqui na descrição. Eu deixei aqui na descrição um link que vocês vão gostar, não perde. E como se já não bastasse toda essa confusão, as palavras do Leonardo continuaram ecoando como trovão em dia de céu limpo. Era como se, de repente, o que todo mundo pensava, mas ninguém tinha coragem de dizer, tivesse finalmente sido jogado na mesa, sem filtro, sem medo, sem ensaio. Era cru, era verdadeiro, e isso mexeu com a internet inteira. Enquanto os fãs tentavam juntar os cacos da fala do sertanejo, surgiam mais e mais interpretações. Uns diziam que Leonardo estava apenas defendendo o filho. Outros garantiam que ele estava sim, revelando o que sempre sentiu em silêncio, que nunca provou a forma como Virgínia vivia da exposição, do marketing, da imagem perfeita. E a gente precisa falar a verdade, né? Porque enquanto Zé Felipe tentava seguir a vida com um sorriso no rosto, mesmo que por dentro o coração estivesse em pedaços, quem o acompanhava de perto sabia que ele não estava bem. O brilho nos olhos não era mais o mesmo. O riso fácil agora parecia um escudo, uma armadura. E no meio disso tudo, a figura paterna do Leonardo surgia como uma espécie de guardião. Um pai que já viveu o suficiente para entender que fama pode ser efêmera, mas que o que realmente importa é o que acontece longe dos stories, dos reels, das curtidas. E o que dizer da nova, hein? A tal menina de família que chegou quietinha, sem holofote, sem chamar atenção, mas que, segundo Leonardo, conquistou todos pela essência. Porque foi isso que ele quis dizer, mesmo que nas entrelinhas, que a nova companheira do filho era discreta, respeitosa e, talvez o mais importante, verdadeira. E aí, é claro, veio a comparação inevitável. Porque como ignorar o contraste com Virgínia? Uma mulher que construiu um império digital em cima da própria rotina, que fez do relacionamento com Zé uma novela diária, que vendia felicidade em forma de public post, que sorria para a câmera enquanto a vida acontecia nos bastidores. E olha que ninguém tá aqui para dizer que isso é errado. Cada um vive do jeito que sabe, que consegue, que aprendeu. Mas o Leonardo é de outro tempo, de outro mundo. Um mundo onde amar é silêncio, onde o respeito é invisível, mas se sente no ar. Onde as melhores declarações são feitas longe das lentes. Ele deixou isso claro quando disse que, às vezes, é difícil saber se a história é real ou se é só para render post. Essa frase, meu amigo, caiu como uma bomba, porque não foi só uma crítica, foi uma sentença, um julgamento e, para muitos, uma espécie de desabafo preso há muito tempo. E o curioso é que, enquanto tudo isso ganhava força nas redes, Virgínia permaneceu calada. Zero stories, zero resposta, nenhuma nota. E isso, de certa forma, também foi interpretado. Uns disseram que ela estava sendo elegante, outros que a ficha caiu. E teve quem achou que ela estava apenas preparando o próximo movimento. Afinal, se tem algo que ninguém pode negar, é que Virgínia é estrategista.
Enquanto isso, o Zé parece cada vez mais dividido entre dois mundos. De um lado, o pai, tradicional, firme, com valores de outra geração. Do outro, a mãe dos seus filhos, moderna, ambiciosa, digital. E no meio, o coração dele. Um coração que, ao que tudo indica, ainda pulsa por tudo que eles viveram juntos. Porque apesar de tudo, da dor, da exposição, das falas duras, existe amor. E talvez esse seja o maior dilema. Como seguir em frente quando parte de você ainda vive no passado? E é aí que entra o papel da nova namorada. Porque a gente não pode esquecer que, mesmo sem nome confirmado, mesmo sem aparições públicas, ela existe e está ali, ao lado de Zé. Ou, pelo menos, tentando estar. E a pergunta que fica é, ela aguenta o peso de uma comparação constante? Aguenta ser o oposto da Virgínia? Porque a verdade é que, querendo ou não, ela vai ser comparada a cada passo, a cada gesto, a cada silêncio. E o público adora uma rivalidade, adora escolher lados, adora criar narrativas. E nessa novela da vida, a audiência não perde um capítulo. Tem time Virgínia, tem time Zé, tem time Leonardo, e agora parece que até a nova personagem